Amados ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe aos nossos corações para esta segunda-feira se encontra em Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14, que diz o seguinte: De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à festa, os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntando-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. Glória a Deus. Queridos, Jesus aqui ele nos conta uma parábola, e essa parábola ela foi contada nos últimos dias de seu ministério. E ele aqui está falando a líderes endurecidos, mas a mensagem ela atravessa gerações e chega até hoje em nossos dias. Essa parábola ela fala sobre um rei, fala sobre um filho, fala acerca de um convite, fala acerca de uma festa e fala de pessoas que rejeitaram o convite. E além disso, fala também de um homem que entrou nessa festa sem vestes adequadas. Queridos, não é apenas uma história que Jesus contou sobre um casamento que estava sendo realizado. Na verdade, essa parábola revela acerca do reino de Deus. O rei aqui representa Deus Pai. O filho representa Jesus Cristo. As bodas representam a salvação e a comunhão eterna com Deus. E os convidados representam toda a humanidade. Representa a mim, representa você que me ouve neste momento. Essa parábola, queridos, ela nos mostra que Deus ele está chamando pessoas para viverem um relacionamento verdadeiro com Ele. Veja que no início, no versículo 2, Jesus diz: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Queridos, observe aqui algo poderoso. Deus, ele não preparou um funeral. Deus preparou uma festa. O Evangelho, queridos, não é um convite para a tristeza espiritual.
Não é um convite para nós vivermos tristezas. Na verdade, é um chamado, é um convite para que nós possamos viver uma vida abundante. Muitas pessoas enxergam caminhar com Jesus como um peso, como uma obrigação, ou até mesmo como uma prisão. Mas, queridos, aqui Jesus nos mostra que o reino de Deus é um reino de alegria, é um reino de restauração, é um reino de comunhão. O problema, queridos, é que muitas pessoas querem os benefícios do reino de Deus, porém, sem ter um compromisso com o Rei, sem ter compromisso com Deus. Há pessoas, por exemplo, que podem estar ouvindo essa mensagem neste momento e querem paz, porém, elas não querem renunciar ao pecado. Elas até querem bênçãos de Deus, mas elas não querem viver uma vida de intimidade com Deus. Elas querem o céu, mas elas vivem longe da presença de Deus. É importante, queridos, a gente compreender que o Rei ele continua preparando a mesa e o convite ainda está sendo enviado. Está sendo enviado através do Evangelho que está sendo pregado. Queridos, no versículo 3 diz que os convidados eles não quiseram ir. O texto não diz que os convidados eles não ouviram o convite. O texto não diz que os convidados não receberam o convite. O texto diz que eles ouviram, mas recusaram o convite. O problema, queridos, foi que eles não deram a importância para aquele convite que havia sido feito. A Bíblia diz que foi para o campo, outro foi para seus negócios e outros maltrataram os servos. Veja, queridos, que o reino perdeu, o reino de Deus perdeu espaço na vida dessas pessoas devido às distrações. Aqui, queridos, existe uma verdade profunda que a gente precisa notar, que a gente precisa avaliar. Nem sempre o diabo ele precisa destruir alguém, queridos. Às vezes ele somente distrai as pessoas. As pessoas hoje estão tão ocupadas com dinheiro, com redes sociais, com trabalho, com entretenimento, com preocupações as mais diversas. Está tão distraída com essas coisas que já não tem tempo para Deus, que recusam o convite que Deus faz o tempo todo para nós. Queridos, o mundo moderno ele produz distrações suficientes para afastar o coração das pessoas da presença de Deus. Essa que é a verdade. Imagine, queridos, uma pessoa extremamente pobre, recebendo o convite do próprio rei para participar do casamento do príncipe. Imagina. Qual que seria a reação normal dessa pessoa? Obviamente, ela largaria tudo para estar presente neste local, para participar dessa celebração. Mas na parábola, queridos, a gente vê que o contrário acontece. Os convidados agem como se o convite não tivesse valor nenhum para eles. E é exatamente isso que muitos fazem com o Evangelho. É exatamente isso que muitos fazem com a palavra de Deus. Deus oferece o tempo todo, queridos, para mim, para você, para todos nós, perdão, salvação, transformação e uma vida eterna. E muitos respondem: agora não, obrigado, estou muito ocupado, depois eu vejo isso, deixa para mais tarde, deixa para um outro dia, deixa para quando eu estiver preparado. Queridos, é importante a gente ressaltar que o depois já levou multidões para longe de Deus e ainda leva. Veja que no versículo 9 é dado uma ordem, um convite aberto para todos. O rei diz: ide depois às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Queridos, isso aqui é poderoso. Os primeiros convidados eles rejeitaram, então o rei manda chamar os pobres, as pessoas simples, os feridos, os improváveis, enfim, pessoas sem posição social.
O reino de Deus, queridos, ele é cheio, ele é repleto de improváveis. Jesus ama alcançar aquele que a sociedade desprezou. E exemplos bíblicos não faltam. Por exemplo, nós temos Zaqueu, que era rejeitado. Nós temos Maria Madalena, que carregava um passado destruído. Nós temos Pedro, que era impulsivo. Nós temos o ladrão da cruz, que estava no fim de sua vida. E tantas coisas ele havia feito errado ao longo de toda a sua vida. Queridos, mas todos eles, o que eles têm em comum? Todos eles receberam a graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus. O Evangelho, queridos, não é para pessoas perfeitas. O Evangelho é para pessoas arrependidas. Glória a Deus. Veja que no versículo 12, o rei encontra uma pessoa que não estava com vestes nupciais e disse: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Essa, queridos, é uma das partes que eu quero chamar muito a sua atenção. É uma das partes mais sérias dessa parábola. Esse homem entrou na festa, mas ele não estava preparado. Isso fala sobre as pessoas que querem a aparência do cristianismo sem transformação verdadeira. Elas querem uma religião sem arrependimento. Elas querem uma igreja, porém sem ter santidade. Querem cultuar, mas sem nenhum tipo de entrega. Querem o Evangelho, querem a palavra de Deus, porém sem cruz. Amados, as vestes, elas representam uma vida transformada. É importante compreender que frequentar a igreja, amados irmãos, não salva ninguém. Ter a Bíblia em casa não salva ninguém. Ouvir esse programa na rádio não salva ninguém. É necessário, queridos, nascer de novo. Existem muitas pessoas perto das coisas de Deus, mas que estão longe dele. Queridos, no versículo 14, a palavra do Senhor diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado, queridos, era para muitas pessoas, mas os escolhidos são aqueles que respondem o convite com fé, com arrependimento e com perseverança. Deus, Ele ainda continua chamando. Deus ainda continua convidando famílias, convidando jovens, convidando casais, pessoas que se desviaram dos caminhos de Deus, pessoas que se encontram feridas e até mesmo frias espiritualmente. Queridos, talvez você ou alguém esteja ouvindo essa mensagem agora e perceba que esfriou espiritualmente. Eu digo para você hoje, ainda há lugar na mesa. Ainda existe um convite para você. Ainda existe a graça de Deus disponível para a sua vida. Mas, queridos, o tempo de decisão não pode ser adiado eternamente. A pergunta dessa parábola, ela é muito simples. O que você está fazendo com o convite que o rei fez para você? Você está ignorando? Você está adiando? Você está vivendo de maneira distraída? Ou você está respondendo de maneira verdadeira? Queridos, Jesus, Ele está preparando uma noiva para o grande dia. E somente permanecerão aqueles que decidirem viver em santidade, entrega e comunhão com Ele. O céu, queridos, não será ocupado por pessoas religiosas aparentes. Será ocupado por pessoas transformadas pela graça de Deus. Por isso, mais uma vez eu repito, o que você tem respondido a este convite que Deus tem feito para a sua vida? Deixe as distrações de lado e foque aquilo que é mais importante. Aceite este convite que está sendo realizado a você, e passe a mergulhar num relacionamento de intimidade profunda com Deus. Amém? Convido você a orar comigo neste momento.
Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que neste momento nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Pai, nessa hora, Senhor, eu me uno em oração com cada pessoa que está ouvindo este programa, Pai. Pai, o Senhor é o Rei e o Senhor continua enviando convites. E hoje o Senhor enviou convite para cada um que ouve este programa. Pai, hoje o Senhor está chamando vidas para mais perto da Tua presença. Senhor, eu te peço que o Senhor visite aquele coração endurecido. Eu peço, Senhor, que o Senhor visite aquele que se afastou dos Teus caminhos. Eu peço, Senhor, que o Senhor visite aquela pessoa, Pai, que está cansada espiritualmente. Eu peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite aquela pessoa, meu Deus, que se encontra fria na fé neste momento. Visita famílias, Senhor, que perderam o desejo das coisas do reino, Pai. Oh, meu Deus, que toda distração espiritual que tem se levantado, Pai, oh, meu Deus, que caia agora em nome do Senhor Jesus. Arranca agora, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem roubado, Pai, a fome pela Tua presença. Pai, tira fora o pecado escondido, tira fora a frieza espiritual. Senhor, tira agora, Pai, no nome do Senhor Jesus, a acomodação. Tira agora, Senhor, a incredulidade, Pai. Pai, tira agora, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, o amor excessivo às coisas desse mundo. Senhor, desperta. Desperta, Senhor, novamente a paixão em cada um pela Tua presença. Senhor, que haja um arrependimento verdadeiro, meu Deus. Que haja quebrantamento, Senhor. Que haja transformação de vidas, meu Deus. Oramos, Pai, por aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Oh, meu Deus, nos hospitais, Pai, nos presídios, Pai. Oh, Senhor, em suas casas, todos aqueles que se encontram aflitos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, visita cada um. Pai, que o convite, Pai, para o grande banquete, que o convite, Pai, para habitarmos, Pai, a eternidade na Tua presença, Pai, seja aceito por cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, levanta uma geração vestida, Pai, com santidade. Pai, uma geração preparada para as bodas do Cordeiro. Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, que ninguém que esteja ouvindo essa oração despreze o Teu convite, Pai, que está sendo realizado. Nós declaramos salvação, Senhor, para famílias. Nós declaramos restauração de casamentos. Nós declaramos um renovo, Senhor, um renovo espiritual para a igreja em um avivamento, Pai, na Tua obra, em toda a cidade, em toda a nossa nação. É o que nós te pedimos neste momento de oração e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.